Olá, amigos do canal do Criador. Para mim é um prazer enorme estar participando aqui pela primeira vez do Movimento Zoetis pela Produtividade. Eu sou Janaína Giordani, gerente de produto da linha Leite, e hoje vamos falar de um tema que tem gerado bastante discussão dentro da produção de leite, que é o uso de antibióticos no protocolo de secagem de vacas secas. E para poder contribuir nessa discussão, teremos a participação também do gerente técnico da linha Leite e de equinos, Chester Batista. Olá, Janaína, tudo bem? Prazer aí, muito obrigado pelo convite. Sabemos que o uso responsável de antibióticos é uma responsabilidade de todos. E nós da Zoetis estamos empenhados em ajudar os nossos clientes, veterinários e produtores na adoção dessas práticas. Além disso, temos o compromisso também de estimular as boas práticas, tanto para a proteção da saúde dos animais, quanto também pela proteção da saúde dos seres humanos. E uma dessas práticas é o uso da terapia de vaca seca na produção de leite. Chester, por que o produtor deve adotar essa prática na atividade? Então, Janaína, o produtor deve adotar essa prática porque a terapia de vaca seca, ela consiste, então, no controle das mastites. As mastites, então, elas são inflamação na glândula mamária, tá? Que causa grandes, severos prejuízos à pecuária de leite. E ela causa, eu vou citar 3 pontos que ela causa. Então, ela causa a menor produção láctea, tá? Segundo ponto, ela causa alteração na composição do leite, então a composição láctea que vai para a indústria fica comprometida. E terceiro ponto, ela onera muito o produtor nos tratamentos para a mastite clínica. Então, a terapia de vaca seca, ela faz a prevenção e o tratamento. Então, ela previne e cura infecções. Mas, enfim, basicamente seria isso a atuação dela. A gente sabe, né, Chester, que a mastite é essa doença que causa o maior prejuízo aí dentro da atividade leiteira e por toda a sua complexidade de controle, né? Ela é afetada por vários fatores, né? O que a gente fala que é uma doença multifatorial. Como que a terapia de vaca seca auxilia nesse controle da mastite na fazenda? Então, Jana, qual que é a função básica lá nos idos de 1960, em 60 foi desenvolvida a terapia de vaca seca e na década de 70 ela foi começar a ser aplicada mundialmente, vamos dizer assim. O que consistia, então? A terapia de vaca seca consiste, então, na aplicação do antibiótico intramamário mais um selante. Então, acho que vou citar, então, para vocês se familiarizarem, mas ela tem a função, então, de prevenir novas infecções no período seco inicial, então, aqueles 15 dias iniciais ali, quando a vaca foi seca, então, que ela tem uma produção láctea ainda que não é retirada do leite, então, tem um grande acúmulo de leite na glândula mamária, então, ela previne as novas infecções mamárias, então, essa primeira função. A segunda função é controle de infecções bacterianas, então, infecções da glândula mamária persistentes que já estavam ocorrendo, então, ela tem essa função de fazer esse controle de algum agente já estabelecido, como, por exemplo, o Staphylococcus aureus, Streptococcus ubris, ou outro agente, então, que estava estabelecido ali. E ela também tem uma função de lá no finalzinho do período seco, próximo ao parto, então, fazer a proteção para não ocorrer a entrada de novos micro-organismos. Tá? E ela consiste, então, no uso, então, dos antibióticos intramamários, no caso, então, o Orbenin ou o Spectramastidecin, mais a aplicação do selante, então, no caso, o Peticil, então, que vai selar o canal do teto. Então, o antibiótico controla o processo infeccioso e o selante, então, sela o canal do teto. Legal, Chester. Tem um outro conceito, né, que a gente tem visto bastante se discutir mais recentemente, que é o uso da terapia seletiva no período de secagem das vacas. Como que funciona essa terapia seletiva? Então, Jana, a terapia seletiva, ela consiste, então, em fazer a seleção dos animais que serão aplicados o antibiótico intramamário. O selante, ele segue ainda sendo usado em todos os animais, a recomendação é usar, mas o antibiótico intramamário, então, ele fica restrito a animais que necessitam. Então, a terapia seletiva, basicamente, é isso, é selecionar os animais e usar com responsividade nos animais que, de fato, necessitam usar os antimicrobianos. Então, usar no animal que, de fato, necessita. Como que a gente faz isso? Tem algumas técnicas para fazer isso. Uma delas, Jana, então, é pegar e selecionar os animais que estão próximos ao momento da secagem. Então, se eu vou secar os animais amanhã, hoje eu pego e faço uma cultura, então, dos quartos mamários individualmente, para ver se eu tenho alguma contaminação. Caso haja ausência de contaminação, então eu aplico somente o selante. Essa é uma das formas de fazer a terapia. Uma segunda forma de seleção para aplicar a terapia seletiva
seria pegar os últimos 3 controles mamários, os últimos 3 controles lácteos dos meses anteriores à secagem, então fazer a avaliação, constatar se esses controles têm CCS abaixo de 200 mil, sim ou não. Então, esses últimos 3 controles estiverem abaixo de 200 mil, então ela é uma vaca elegível, e no momento, claro, da secagem também não tem a presença de grumos, a persistência, o leite esteja tecnicamente normal, ela é uma vaca apta a entrar para terapia seletiva, onde só vai aplicar o Selantre. Uma outra forma ainda é fazer, então, também avaliar os 2 controles consecutivos, então os 2 controles atrás consecutivos, ver se a vaca, então, está com CCS abaixo de 200 mil e, junto com isso, olhar o histórico todo da lactação, ver se eu tive presença de mastite clínica na lactação, sim ou não. Se eu tiver ausência de mastite clínica, então, em algum dos quartos, e SS baixo nos últimos 2 controles consecutivos, então essa vaca estaria apta, então, a fazer a terapia seletiva de secagem, com o uso somente do Selantre, porque o Selantre, ele previne a entrada, ele sela o canal do teto. Se eu não tenho, então, uma nova bactéria ali dentro, então, eu consigo, então, aplicar de forma consistente a terapia. Legal. Chester, e assim, considerando, né, você mesmo comentou, né, a terapia de vaca seca foi algo expandido aí mundialmente, ali mais ou menos na década de 70, e agora a gente tem esse conceito mais recente da terapia seletiva. Essa terapia seletiva, pensando aí na realidade do Brasil, né, onde temos diversas regiões que produzem leite, diferentes sistemas de produção, como também diferentes perfis de produtor. Essa terapia seletiva, ela é uma prática que se aplica a todas as propriedades de leite? Jana, então essa é uma pergunta super legal. Essa é uma terapia, esse é um processo, né, um protocolo ótimo, então um protocolo com muita responsabilidade, então que acho que deve expandir para o Brasil inteiro, mas ela é uma técnica que não se aplica a todo o Brasil. Na verdade, ela se aplica a um pequeno nicho de produtores atualmente no Brasil. No futuro, ela pode ser expandida para todos? Com certeza, mas ela ainda está caminhando a passos mais lentos, um pouco. Por quê? Por causa de uma série de processos que eu tenho que ter na propriedade que complexam um pouco a técnica por hora. Então, no futuro, a gente pode ter estados mais acesso, mas por hora, então, ela fica um pouco complexada. E eu vou falar o que tem que ter, então, que são coisas que, de fato, então, deixam um pouco mais complexo. Como, por exemplo, primeiro ponto, nem todo produtor faz o controle lácteo mensal dos animais. O que é o controle, né, que a gente fala? É fazer a avaliação da gordura, proteína, CCS, ureia das vacas, a composição láctea como um todo mensalmente. Então, tecnicamente, eu teria que fazer mensalmente de todos os animais, então, ter esse histórico do controle lácteo. Então, esse é o primeiro ponto e grande parte das propriedades atualmente não trabalham. Muito por questões de logística, muito por questões, então, práticas de aplicabilidade, então, no campo, então, de ter funcionário apto para fazer. Por uma série de fatores aí que a gente sabe que o Brasil ainda tem alguns gargalos, então não consegue aplicar. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Jana, é que eu preciso, se eu for trabalhar então com as culturas, eu preciso ter a cultura na fazenda, né? Ou um laboratório muito próximo que me dê a resposta em 24 horas após. Como, por exemplo, eu vou fazer a terapia seletiva de secagem em base, então, nas culturas negativas. Então, eu tenho que fazer a coleta hoje para me secar amanhã. Então, eu tenho que fazer a coleta, culturar as vacas, então, em placas cromogênicas ou no laboratório convencional, então, rapidamente acelerar esse processo para mim ter essa informação. Então, ou tem que ter um laboratório próximo, ou tem que ter um laboratório da fazenda, um laboratório sobre a fazenda. Então, essa seria outra questão, então, que nem todo produtor ainda consegue ter esse acesso. E o terceiro ponto, que os produtores já têm mais acesso, que seria o robusto histórico das vacas, porque, além de tudo, ele tem que olhar para o histórico dos seus animais e para ver se os animais tiveram mastite clínica na lactação, que é um ponto importante, ver como esses animais se comportaram. Porque o animal que tem a CCS baixa próximo à secagem, mas que ele teve casos recorrentes de mastite, é indicado é que tu faça a cultura nos animais e daí sim defina. Então tem uma série de pontos que ainda, eu não digo que atrapalhe, mas ainda não deixam a terapia permear para todas as fazendas. Mas a gente espera que no futuro, com certeza, toda fazenda consiga fazer a terapia seletiva. Porque ela é o que se tem de melhor. Por quê? Porque tu usa antibióticos nos animais que de fato precisam, então, e não cria um risco também. Porque quando tu aplica o antibiótico intramamário, no momento da secagem, sempre tem alguns riscos. Então, quanto minimizar os riscos, melhor. Por hora, hoje a gente optou por fazer o intramamário em todos os animais, porque a gente não consegue selecionar de forma adequada. Mas o futuro, então, vai ser, com certeza, só o uso do selante de teto vai ser o futuro,
com responsabilidade, então, e que vai beneficiar, então, o produtor e a indústria. Todo mundo vai sair ganhando com as técnicas corretas de aplicação. Aqui no Brasil, né, a gente está discutindo isso bem recente, né, a adoção dessa prática. Em outros países produtores de leite, mercado, como que está a adoção dessa prática? Então, Jana, essa técnica, né, terapia seletiva, ela surgiu na Europa. Então, ela surgiu há alguns anos na Europa, ela ganhou força e hoje ela se estabeleceu na Europa. Porque tem controles, eles conseguem aplicar de uma forma mais prática. Inclusive, eles criaram alguns algoritmos de computador computacionais, onde os números são extraídos diretamente do programa, então, automaticamente são extraídos do programa, ele faz o cálculo para ver quais são as vacas que no dia da secagem pode ser aplicada a terapia seletiva com base nos algoritmos, em base ao controle, no cruzamento dos dados de controle com os dados de mastite clínica. Então, esse é o legal. Então, na Europa começou isso, já tem os programas que fazem, e essa técnica foi da Europa, ela hoje já está nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ela está rodando, sim, não em todas as fazendas, tá? Porque nem todas as fazendas ainda conseguem, então, fazer a cultura, então, culturar os animais e selecionar, mas ela está rodando na fazenda, então, nos Estados Unidos, e a tendência é chegar aqui no Brasil, já chegou aqui no Brasil, então a tendência é estabelecer. Então, a expectativa nossa é que em breve ela vai estabelecer, mas no mundo ela já roda muito bem, e ela já se provou e tem vários experimentos, Jana, se provando que ela é extremamente eficiente. Legal, Chester. É importante, né, você citar essa questão do quanto que a gestão tem um impacto aí no controle da mastite. Além disso, toda essa parte do histórico do animal, o diagnóstico, né? E eu acho que um ponto que é muito importante também para destacarmos hoje aqui para os nossos produtores é a questão da escolha dos melhores produtos, né? Nós das OETs, né, nós prezamos sempre pela validação técnica com base nos experimentos e também com comprovação científica da eficácia tanto dos nossos produtos quanto dos protocolos. Então, por isso, produtor, para que todo o protocolo de prevenção e tratamento que vai ser adotado dentro da propriedade, é fundamental ter a adoção dos melhores produtos para ter o sucesso dentro do controle da mastite. Chester, e como têm sido os experimentos que as OETs têm realizado com a terapia seletiva de vaca seca? Então, Jana, essa é uma pergunta essencial, né? Então, para a gente responder ela, as OETs têm muita experimentação. Tanto é que todos os produtos hoje, então, que foram usados nas terapias seletivas de secagem, então, eles são em base nos produtos das OETs. Então, toda experimentação é feita com base nos produtos das OETs. E uma coisa bem importante que eu gostaria de ressaltar, todos os experimentos com terapia seletiva de secagem foram feitos com Tetsil, o nosso selante de teto. Então é fundamental, como a gente não vai usar um antibiótico intramamário de vaca seca, usar um selante de boa qualidade. E o selante de todos os experimentos até agora sempre foi Tetsil. Então, qualidade dos OETs influenciando então na resposta à terapia seletiva é fundamental. É muito importante você destacar, né, Chester, essa questão dos experimentos, né? Nós das OETs prezamos muito, né, pela comprovação científica e a orientação técnica com base nos experimentos que nós realizamos, tanto para os produtos quanto dos protocolos que nós orientamos os nossos clientes. Chester, eu queria agradecer pela sua participação aqui hoje, dessa discussão rica desse tema. Jana, eu que agradeço pelo convite, para mim é um prazer estar aqui falando para o amigo produtor e falando um pouquinho das OETs, né, e como ela está embasada trabalhando para o produtor. Nossa essência é trabalhar em prol do produtor com os melhores produtos e as melhores soluções para o nosso amigo. Um abraço. Obrigada, Chester, pela participação. Por isso, produtor, toda vez que escolher o protocolo, tanto de prevenção quanto de tratamento, para se ter uma eficácia, é fundamental a escolha dos melhores produtos. O movimento da produtividade OETs vai ficando por aqui. Agradeço mais uma vez pela sua participação e até a próxima.